Quando os jogadores de futebol se aposentam, alguns deles querem continuar trabalhando no esporte. Uns viram comentaristas, outros viram treinadores e alguns acabam virando dirigentes de clubes, né? Hoje a gente vai falar de 5 craques aí que atualmente trabalham na direção de algum clube de futebol. E a gente começa pelo cara que foi selecionado pela France Football na lista de time dos sonhos da Bola de Ouro como o segundo melhor lateral esquerdo de todos os tempos, é o Roberto Carlos. Ele atualmente trabalha como diretor institucional e embaixador do Real Madrid, mas nos seus tempos de jogador, inclusive pelo Real, ele fez história. E assim, no Brasil ele jogou no Palmeiras, no Corinthians, né? Na Europa jogou na Inter de Milão, no Fenerbahçe, mas não tem jeito, mano. Tu pensa Roberto Carlos, tu já pensa dele com aquela camisa branca do Real Madrid. E se tu pensar muito, já vem o Beckham atrás na imagem e o Ronaldo Fenômeno também, tá ligado? De 96 até 2007, o Roberto Carlos jogou com a camisa do Real Madrid e é considerado por muitos aí como um dos grandes estrangeiros da história do clube. Ele não só ganhou 4 campeonatos espanhóis, mas 3 Champions Leagues também no período que esteve lá, fora um bicampeonato do mundo. Mas o Roberto Carlos do Real Madrid não era só títulos, né? Ele jogava bola que era uma barbaridade, cara. Ele foi por um tempo ali um símbolo do lateral completo, né? Que não era mais um cara tão defensivo e também não era aquele cara que só ataca e não consegue defender. Ele era o cara que conseguia fazer os dois de forma brilhante. Com a bola no pé, ele era influente pro time. Ele não era só um cara que fechava ali pra recompor a defesa, né? E além de ser um cara bastante técnico, ele tinha uma força física e um vigor, assim, invejáveis pra qualquer cara hoje em dia. Quem nunca no futebol nas antigas, né, pegou o Roberto Carlos pelos atributos absurdos que ele tinha nos joguinhos e botou o cara no ataque? Porra, isso aí era padrão pra quem jogava PES nas antigas aí. Winning Eleven ainda. Winning Eleven na época. Com a camisa merengue ele marcou 68 gols, que é muita coisa para um lateral, né? Um número bem acima da média aí. E a gente sabe que ele batia faltas de uma forma absurda, né? Com uma curva e com uma potência, assim, inacreditáveis. Tanto é que naquele gol histórico que ele marcou contra a França, a bola faz uma curva tão cabulosa que parece que, tipo, mano, bugou as leis da física ali, tá ligado? Tipo, aquele gol desafiou a realidade, assim, mano. Parece uma invenção nossa, parece que não aconteceu de verdade. 38 gols de falta na carreira, né? Um com mais ignorância que o outro, né? Cada pedrada que o bicho metia. E pela seleção brasileira não foi diferente. Eu cresci tendo o Roberto Carlos e o Cafu na lateral direita como duas referências das posições ali, né? Inclusive o Cafu usava 2 na seleção e o Roberto Carlos usava 6. E pra mim até hoje, quando eu vou arrumar meu time nos joguinhos aí, escolher numeração pra jogadores, geralmente eu boto o lateral direito com a 2 e o esquerdo com a 6, por causa desses dois caras. Com a amarelinha foram 2 Copas América, uma Copa das Confederações e uma Copa do Mundo, né? Infelizmente pra gente, o Roberto Carlos não tava muito afim de marcar o Henry naquela Copa de 2006. Danger now, here's a big chance. France have the lead. Né, deu aquela ajeitada no meião que a gente sabe como é que ele terminou, né? E atenção, mesmo sendo o lateral esquerdo, o Roberto Carlos foi o segundo melhor jogador do mundo pela FIFA no ano de 97, velho. Então, com a bola no pé, o Roberto Carlos era um craque. Aí, quando ele se aposentou, ele não virou dirigente de cara, né? Ele virou técnico, passando por clubes aí da Índia, da Turquia, fazendo trabalhos, assim, bastante decepcionantes, né? Inclusive, ele apareceu aqui no vídeo de jogadores que viraram péssimos técnicos, mas já faz uns 5 anos, mais ou menos, que ele trabalha nesses cargos diretivos no Real Madrid. Então parece que as coisas estão dando certo por lá. Como diretor institucional e embaixador do Real Madrid aí, ele tem o papel de não só representar o clube, né, como promover o Real Madrid aí em outros lugares do mundo e também melhorar a relação aí do clube com diversas organizações, outros clubes, entidades e etc. Agora vamos partir pra França pra falar de um cara que foi ídolo lá e também do Vasco da Gama, né? Obviamente que a gente tá falando aí do Nenê. Brincadeira, a gente tá falando do Juninho Pernambucano, o reizinho da colina, o maior jogador da história do Lyon. O Juninho se tornou diretor de futebol do Lyon em 2019, 10 anos de encerrar sua passagem como jogador por lá. A passagem dele como jogador é uma coisa assim, cara, que não tem explicação. Um casamento, mano, absolutamente perfeito. Se liga, antes do Juninho Pernambucano chegar no Lyon, o clube jamais, em toda a sua história, tinha ganhado a Ligue 1, o campeonato francês, beleza? Com o Juninho, eles foram heptacampeões consecutivos, mano. 7 títulos, um atrás do outro. E aí depois que o Juninho saiu, quantos títulos o Lyon voltou a ganhar? Exatamente, 0. Mano, é bagulho da história do Lyon ser contada tipo com AJ e DJ, manja? Antes de Juninho e depois de Juninho. Com o Vasco não foi diferente. O Juninho foi campeão do Brasileirão em 97 e 2000, além de ter levado a Libertadores em 98. E naquela Libertadores, na semifinal contra o River Plate, ele meteu um gol espetacular que recentemente foi votado aí numa votação lá do Globoesporte.com como o gol mais marcante da história do Vasco. Bons tempos, né, vascaínos? Bons tempos. O Juninho era um meio-campista extremamente técnico,
técnico capaz de articular o jogo como poucos, né? Mas a sua especialidade, todo mundo sabe, eram as cobranças de falta. Na bola parada, amigo, não tinha pra ninguém. Ele era capaz de botar uns efeitos absurdos na bola, né? Fazendo curva pro lado, caindo rápido. Era uma coisa inacreditável e ele é considerado por muitos como o melhor batedor de faltas da história do futebol. E existem argumentos pra isso, porque se liga nos dados. 77 gols de falta na carreira, o que coloca ele como o maior artilheiro em termos de número de gols de faltas da história, velho. Pode falar qualquer um aí, cara. Maradona, Pelé, Beckham, Rogério Ceni, Messi, Cristiano Ronaldo. Ele brocou mais que todos esses caras batendo faltas. É inacreditável. Era gol de falta de longe, de perto, com efeito, batendo seco, batendo com força. De todos os jeitos, todos os ângulos ali. Era inacreditável. Pega uma compilação de gols de falta do Juninho no YouTube e fica assistindo que o queixo vai no chão, mano. Pra você ter uma ideia, um dos maiores artistas da bola recentemente que a gente teve nos campos aí foi o André Pirlo, né? O cara era ali um maestro. E também batia a falta bem, pois o Pirlo disse o seguinte sobre o Juninho: quando o Juninho jogava pelo Lyon, eu via ele cobrando faltas e comecei a achar que podia fazer igual. Passei a observar como ele batia na bola e decidi copiá-lo. Imagina você receber um elogio desse do Pirlo, amigo. Pela seleção brasileira, o Juninho pernambucano acabou não tendo tantas chances assim, né? Tipo, ele fez 40 jogos, mas nunca foi aquele titular absoluto como ele era no Lyon, obviamente, né? Chegou a disputar a Copa do Mundo de 2006 pelo Brasil, mas como diretor no Lyon, o Juninho já teve algumas tretinhas, né? Mas em termos de resultado, na sua primeira temporada, o Lyon chega numa semifinal de Champions League, tirando pelo caminho nada mais nada menos do que a Juventus de Cristiano Ronaldo e o Manchester City de Pep Guardiola. Só isso. E também acabou trazendo pro Lyon alguns brasileiros, né? O Jean Lucas, o Paquetá e o Bruno Guimarães. E esse lance de ficar contratando brasileiros rendeu uma pequena treta pro Juninho lá no Lyon, e eu explico. O ex-técnico do time lá, o Rudi Garcia, depois que saiu do Lyon, foi falar que o Juninho ficava putaço da vida quando o Rudi Garcia não botava os brasileiros pra jogar, né? O Juninho reclamava e, segundo o Rudi Garcia, também ficava falando com os jogadores pelas costas, garantindo que eles iam jogar e pá e tal. Complicado, né? Mas querendo ou não, o Paquetá foi pra lá e tá comendo a bola, obra do Juninho, assim como o Bruno Guimarães, que se tornou um grande jogador lá no Lyon, né? E outro grande cara é você quando assiste os vídeos e dá um apoio pro canal deixando o like aí, cara. Por favor, faz toda a diferença, beleza? Pra você, 2 segundinhos, só clicar no botão ali, não custa nada e dá uma força monstruosa pro meu trabalho, tranquilo? O próximo nome da lista é um cara que é facilmente encontrado em todos os jogos da Juventus lá no Allianz Stadium. É o vice-presidente do clube, Pavel Nedved, o mago tcheco. Tenho certeza que você já viu essas medeixas loiras, esse cabelão em algum lugar, né? O Nedved, ou Nedved, né, foi um dos maiores jogadores da história do campeonato italiano, não só na Juventus, onde ele é mais conhecido, mas também na Lazio, onde ele conseguiu bastante títulos. Assim como o Roberto Carlos, o Nedved não conhecia moderação na hora de chutar, mano. Era cada tirambaço que o bicho metia e pra ele não tinha muita diferença, perna esquerda, perna direita. Ele era destro, né? Mas se a bola caísse na canhota, mano, o cara mandava uns mísseis que não tinha jeito, velho. Tá ligado aquela entrevista do Ousmane Dembélé em que perguntam pra ele se ele era canhoto ou destro e meio que ele não sabe responder? Mais ou menos um pique assim, né? Só que o Nedved jogava na ponta esquerda, geralmente, caindo pra dentro, e o bagulho que ele mais se destacava é que, além de ele ser um cara muito técnico, né, com uma qualidade impressionante, a capacidade dele de correr e se entregar durante os 90 minutos era uma coisa abismal. Ele era tão técnico, corria tanto e chutava e passava tão bem com as duas pernas que ele podia jogar em várias posições, né? Tanto na ponta, como no meio mais pra trás, no ataque se precisasse. Não à toa, o Pavel Nedved foi eleito bola de ouro, melhor jogador do mundo em 2003. E ele construiu uma bela história na Lazio, né, conseguindo títulos ali, mas foi na Juventus mesmo onde ele se consagrou, sendo até hoje o estrangeiro que mais vestiu a camisa da Juventus na história do clube. Foram 65 gols anotados aí pela velha senhora, e a maioria desses gols aí umas pedradas absurdas, né? E na Juventus ele viveu uma situação bastante incômoda, se liga. Na temporada 2002-2003 ele estava comendo a bola, Tanto é que depois foi eleito o melhor do mundo, né? e levou a Juventus para uma final de Champions League, em que ele não pôde jogar porque estava suspenso, mano. Já pensou uma parada dessa? Foi por causa de situações como essa que depois foi mudada a regra pra resetar, né, ou cancelar os amarelos ali quando chega na semifinal da Champions, pra evitar que o jogador seja suspenso pra final, porque tipo, é ruim até pro espetáculo, né? Imagina uma final de Champions com o time do melhor jogador do mundo sem o melhor jogador do mundo. A Juventus acabou perdendo aquela final pro Milan, né, pra tristeza do Nedved, que conseguiu ganhar a bola de ouro naquele ano. Aliás, o Nedved, que jogava muito, né? Se você não conhece esse cara, vai no YouTube e procura lá, né, Nedved, skills, goals e tal. É realmente fantástico. Esse cara foi um dos grandes jogadores do futebol mundial que nunca ganharam a Champions League. A gente fez um vídeo
vídeo só sobre isso, cola lá. E pela seleção da República Tcheca, ele tava dentro daquele grupo que fez história em 2004, quando chegou na semifinal da Eurocopa com um time que quem jogava PES naquela época, né, o famoso Winning Eleven aí, certamente gostava de pegar a República Tcheca, porque os caras tinham o Peter Cech no gol, o Rosicki no meio ali, o Baros lá na frente, o Nedved e o Kohler, que era aquele atacante de 2 metros de altura, que era completamente impossível de parar no joguinho lá, né, velho? Só que na vida real, os tchecos acabaram caindo nas semifinais pra Grécia, né, que acabaria sendo campeã naquele ano da Eurocopa. Em 2006, o Nedved foi um dos caras que aceitou jogar a Série B da Itália pela Juventus, né? A Juve tinha sido rebaixada por causa daquele escândalo chamado Calciopoli, que além do rebaixamento também rendeu uma punição aí de retirada de 2 títulos italianos que a Juventus tinha ganhado. Então o Nedved, assim, jogando bola dentro de campo, ganhou 5 italianos, né? Mas com esses 2 títulos que foram retirados pela justiça aí, ele é reconhecido como apenas tricampeão, né? 2 títulos pela Juventus e 1 pela Lazio. A trajetória de afeto e carinho dele com a Juventus não acabou dentro de campo, porque quando ele se aposentou, acabou assumindo um cargo diretivo no clube e desde 2015 é vice-presidente da Juventus. Ele esteve lá na direção em mais da metade daqueles 9 títulos italianos consecutivos da velha senhora, né? Então esse cara que hoje tá lá de terninho, pá, assistindo os jogos da Juventus no estádio, já foi um cracaço de bola, de terno toda a vida dentro de campo, né? E vamos continuar na Itália para falar agora do diretor técnico do Milan, o Paolo Maldini. Ele ocupa esse cargo aí desde 2019, não faz muito tempo, né? Porém, se você é da década de 80, 90 ou dos anos 2000 ou simplesmente gosta de assistir melhores momentos de jogadores históricos no YouTube, você sabe que o Paolo Maldini foi um dos maiores defensores da história do futebol e um ícone cracaço do Milan aí que marcou uma época. Camarada, velho, dedicou 24 anos da sua carreira como futebolista ao Milan. Foram 902 jogos, ele jogou por lá a sua carreira inteira, jamais vestiu outra camisa. Como diretor técnico, ele garantiu que vai fazer a mesma coisa. Ele disse que não vai ser técnico de futebol, né? Então não vai ficar rodando entre vários clubes. E como diretor mesmo, em cargo diretivo, ele só quer trabalhar no Milan e deu nada mais, né? Já dizer aquela frase, ame alguém como o Paolo Maldini ama o Milan. Só que nem só de amor vive o relacionamento, né? No futebol você tem que ter qualidade também, e o Paolo Maldini era simplesmente o cara. Como zagueiro ou lateral, ele foi um dos defensores mais técnicos, seguros e regulares de todos os tempos, mantendo um altíssimo nível, não importando nem quem eram os seus companheiros de defesa, tanto no Milan quanto na seleção italiana. E além de uma qualidade absurda, ele tinha aquela liderança com o L maiúsculo, né, cara? Dos 24 anos no Milan, 12 foram como capitão. Até hoje, o apelido dele é Il Capitano, né, que é o capitão em italiano. Já pela seleção da Itália, foram 8 anos capitaneando o seu país. E pra esculachar ainda, né, o Maldini fez o quê, mano? Fez o quê? Começou a brincar aí, né, cara? E na hora de criar o seu modo carreira, escolheu botar no modo mais difícil. Porque o cara era destro por natureza, mas fez grande parte da carreira jogando como lateral esquerdo. Agora, tu imagina os zagueiros atualmente lá do Milan, né? No treinamento de boa, assim, o cara tá lá tentando fazer o papel dele. Ele olha pro lado, tá o Maldini, só de olhão assim no treinamento. Imagina a pressão, cara. Simplesmente o Maldini ali, tipo, porra, um dos melhores defensores de todos os tempos aqui no meu lado, assim. E o Maldini tem uma curiosidade incrível ainda. Ele e o pai dele, que é o Cesare Maldini, são os únicos aí, pai e filho, que conseguiram erguer um título de Champions League como capitães, né? E esse legado da família permanece até hoje, porque o filho do Paolo Maldini, o Daniel Maldini, recentemente se tornou profissional jogando justamente pelo Milan. Mas não falamos de título direito ainda, mano, então se prepara que lá vem a lista corrida. 7 títulos da Série A italiana, 4 Supercopas da UEFA, 3 Mundiais e 5 Liga dos Campeões. É um negócio inacreditável e assim como o Roberto Carlos, o Maldini ficou em segundo na eleição de melhor jogador do mundo, só que foi lá no ano de 1995, né? Pela seleção da Itália, ele não teve a mesma sorte, foi vice-campeão da Eurocopa em 2000 e vice-campeão da Copa do Mundo em 94. E eu acho que, tipo, mencionando tudo isso, mano, fica difícil, assim, pensar no tamanho do cara pro clube, né? Tipo, imagina o que ele não representa pra quem é torcedor do Milan, né, cara? Pensa só, pensa no teu clube, tá ligado? Mano, nem o Zico passou 24 anos do Flamengo e ganhou 5 Libertadores, beleza? Mal comparando, e nem o Pelé fez isso no Santos, tá ligado? Nem o Messi no Barcelona, nem o Riquelme no Boca. E apesar da carreira dele como diretor do Milan ter começado há apenas 2 anos aí, vem dando certo porque o Milan voltou a disputar o italiano, brigando nas posições mais de cima da tabela e voltou a jogar a Champions League depois de um período considerável aí de abstenção. É, cara, não tem jeito, é um relacionamento que não tem como evitar, tá fadado ao sucesso, né?
E agora a gente vai falar de um cara que não é dirigente, mas era de 2002 até a metade do ano de 2021, que é o Karl-Heinz Rummenigge, ex-CEO do Bayern de Munique. Além de ter um nome chicaço, né, parece aqueles violinista de festa de rico, né? Ele é também um dos homens mais importantes da história do clube, né? Entrando pra direção lá em 91, se tornando CEO, né, diretor executivo aí em 2002 e ficando até 2021. E se ele tá nessa lista, obviamente você já sabe por quê, porque ele era um cracaço de bola absurdo. Apesar de ter jogado na Inter de Milão, né, foi no Bayern de Munique, obviamente, que ele fez a sua história, e nos 10 anos que ele passou por lá, ele conseguiu, por exemplo, um bicampeonato de Champions League, um bicampeonato da Bundesliga e também foi campeão mundial, jogando contra o Cruzeiro, exatamente. E lá no Milan que o Rummenigge recebeu seu carinhoso apelido de O Barão Vermelho. Ele fez parte daquele time histórico do Bayern de Munique na década de 70. Tinha caras como o Beckenbauer, o Gerd Müller, o Paul Breitner e o Sepp Maier. Aquele Bayern ganhou um tricampeonato consecutivo da Champions, né? Só que o Rummenigge só participou dos dois últimos. Ele era um atacante extremamente imóvel, né? Rápido, driblador e fazia gol pra caramba, sendo o quarto maior artilheiro da história do Bayern de Munique até hoje com 217 gols, né? Ele foi ultrapassado recentemente por Lewandowski e Thomas Müller, e todos esses caras obviamente estão atrás aí do Der Bomber, né, o Gerd Müller. Pela Alemanha, o Rummenigge foi craque da seleção naquele título da Eurocopa de 80 e no vice-campeonato mundial de 82. E a gente foi pesquisar porque nessa Copa do Mundo de 82 ele jogou a final lesionado, né? Eu achei um artigo, cara, de jornal daquela época, antes da final, com uma declaração do Rummenigge que tinha se lesionado, mas falou o seguinte: eu vou jogar nem que tenha que ser com uma perna só. Loucura, né? Mas eles perderam aquela final e a Alemanha voltaria a uma final de Copa em 86. Só que daí pegaram na final quem, né? Aquela Argentina do Maradona, não tinha como ganhar. Rummenigge foi então bivice da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, na verdade, que ficou devendo uma taça pra esse cracaço de bola, né? E como um reconhecimento eterno de como esse cara jogava bola pra caramba, o Rummenigge também ganhou 2 bolas de ouro em 80 e 81. E o camarada Yuri, né, que é roteirista aqui do canal, tava me contando que no PES 2020 e no PES 2021, no modo de jogo My Club, o Rummenigge era simplesmente imparável. Eu não jogava esse modo de jogo aí, então não sei dizer, né? Mas segundo o Yuri aí, as versões Iconic Moments, né, do Rummenigge era tipo uma das melhores cartas da história do jogo, assim. Só não sei se era superior ao Adriano Imperador do PS6, né, Yuri? Aí depois tu me diz, velho. Depois de aposentado como jogador, o Rummenigge então passou 30 anos trabalhando aí na direção do Bayern, né? Primeiro como vice-presidente e depois como diretor executivo ou presidente, sendo aí um cara absolutamente importante nessa guinada do Bayern de Munique que fez o time se tornar uma potência absurda com um domínio inquestionável na Alemanha. Com o Barão Vermelho trabalhando como dirigente do clube, foram nada mais nada menos do que 14 Bundesligas, fora as 2 tríplices coroas que o Bayern conseguiu em 2013 e em 2020. Aliás, em 2020 foi um sextete, né? 6 títulos, velho. O seu time tem algum dirigente aí que já foi um craque de bola, velho? Deixa nos comentários e eu agradeço muito por você ter assistido até o final. Se você chegou até aqui, por favor, não esquece de deixar um like no vídeo, que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente, dá muita força pro meu trabalho. Nos vemos no próximo, então, grande abraço, falou! É, cara, não tem jeito, é um relacionamento que não tem como evitar, tá fadado ao sucesso, né? Igual você aí e o seu ou a sua crush, né? Só que não.